Então, pessoal, oficialmente dando início ao nosso bate-papo de hoje, né? Falando sobre logística, especificamente sobre os ciclos 1, 2 e 3, e os conteúdos das unidades 1, 2 e 3 também. Então, comecei a compartilhar novamente, vocês estão vendo aí, né? Legal. Então, pessoal, começando o nosso bate-papo sobre logística, né? Tentar fazer um retrospecto histórico da logística e também falar sobre o que é a logística, né? Qual que é a origem dessa palavra, né? Logísticos é uma palavra que deriva do grego, né? E vem do logos, ou seja, da razão, tá? Então, sempre que a gente fala de logística, nós estamos falando em alguma coisa racional, né? Alguma coisa que tem um fundamento lógico, matemático, né? Que pode ser mensurado, que pode ser melhorado. Então, isso é a nossa logística, ou seja, a gente compreender dentro das organizações o que é mais lógico no sentido de circuito de mercadorias, de estoque, né? O que fica mais fácil para a gente dentro do sistema produtivo, né? Pensando na questão histórica, né? Práticas logísticas, o que a gente percebe? Que desde as civilizações muito antigas, como o Egito, a Mesopotâmia, a China, os maias, né, até os incas aqui perto de nós, eles utilizavam técnicas de estocagem e de distribuição de suprimentos, né? Isso a gente está falando de 2000, de 500 a 2000 anos antes de Cristo, né? Então, por exemplo, quando a gente lê aquele livro A Arte da Guerra, a gente percebe o seguinte, que o chinês, aquele Sun Tzu, que era o chinês que organizava as guerras da China e tudo mais, né? Ele já pensava na questão de suprimentos militares, ou seja, para que se houvesse ou para que se tivesse um sucesso numa guerra, eu precisaria pensar em como manter os soldados, né, em campo. Quando a gente pensa lá no Império Persa, por exemplo, né, a gente pensa no abastecimento também de soldados, de 2.000 soldados que tinham na Guerra da Pérsia e tudo mais. Então, essas práticas, né, logísticas, elas começam com esse intuito, né, de guerra, de manter as pessoas no campo lutando para não ser atacadas ou para dominar territórios. Então, imagina a sistemática daquilo naquela época, como que não era, né? Então, esse conceito logístico militar da antiguidade, né, também passa para as nossas origens, agora, para os nossos termos mais recentes, né? Então, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, né, e a Segunda também, teve essa necessidade de aprimorar esses conhecimentos logísticos, né? Tanto para o planejamento, quanto para o transporte, quanto para a distribuição desses recursos, né? Coordenando tudo isso de uma forma que os aliados conseguissem ter êxito na Segunda e na Primeira Guerra. Desse modo, a gente traz esses conceitos logísticos todos para a questão empresarial também, né? Então, no século XX, né, com a Revolução Industrial, principalmente, a gente começa a perceber que a logística ela é uma ciência que pode ser incorporada no sistema empresarial e melhorada conforme ela vai sendo estudada e desenvolvida, né? Então, no século XX, por volta de 1945, 1900 até 1950, começam a surgir os assuntos teóricos relacionados à logística, né? E com o advento da Revolução Industrial, esses assuntos eles começam a tomar proporções, né, científicas e serem aprimorados. Então, de 1950 até os anos 2000, por exemplo, a logística foi uma base, né, que consolidou ou que se consolidou dentro do campo empresarial, tendo várias evoluções. Então, a gente começa com containers padronizados, né,
porque a gente começa também a ter um mundo mais globalizado, né? Depois, mais recentemente, aqui na nossa década de 70, 80, por exemplo, a gente começa a ter os sistemas que informatiza ou dinamiza os estudos e as aplicações dentro das empresas, né? E na década de 90, a gente começa a falar de uma forma muito constante sobre a questão da cadeia de suprimentos, né? Que aqui a gente adotou o termo em inglês, né? Que é o supply chain, né? Ou seja, e principalmente no agronegócio, né? Isso tem uma evolução gigante dentro da cadeia de suprimentos, né? Esse estudo logístico, ele se concretiza como uma forma de ganhar eficiência e produtividade, né? E também aqui a gente precisa entender o seguinte, que até a década de 90 a gente tinha no mundo empresarial as empresas concorrendo entre si, né? E da década de 90 para frente a gente percebe que não, que as empresas não concorrem entre si, mas que as cadeias concorrem entre si. Então, se eu faço parte de uma cadeia, eu preciso ser eficiente para que essa cadeia, né, consiga concorrer ou competir com as outras cadeias, né, de uma forma ótima, como a gente diz na gestão. Ou seja, as decisões, quanto melhores, quanto mais ótimas serem, mais resultado eu tenho, mais produtividade eu tenho. Então, nessa década de 90, a gente tem esse conceito de cadeia como sendo uma base, né, de governança para que eu obtivesse sucesso, né? Então, um exemplo que eu gosto muito de dar aqui nessa questão das cadeias, vamos imaginar, saindo fora um pouco da logística e pensar na questão ambiental, né? Se a gente pensa numa cadeia do agronegócio como um todo, nós temos aí desde as indústrias, né, que fornecem a tecnologia até o varejo lá na ponta. Entre uma e outra, nós temos produtor rural, nós temos a agroindústria de transformação, né? Nós temos os grandes centros de distribuição. E o que acontece? Se a gente pega o tema ambiental, né, nós percebemos, por exemplo, que uma cadeia ela pode se sair melhor que a outra se adotar esse tema ou não, né? Então, vamos imaginar uma empresa que exporta café, por exemplo. E aí, dentro dessa cadeia, os seus compradores de fora exigem que eles tenham um controle ambiental, né, ou uma sustentabilidade introduzida como cultura da cadeia, para que eles possam vender seus produtos lá fora, né? De modo que se um integrante dessa cadeia fizer alguma coisa errada com relação ao meio ambiente, toda a cadeia vai sofrer com isso, né? Tirando o exemplo do meio ambiente, passando para as questões sanitárias, né? Na década não, agora, recentemente, em 2012, por exemplo, nós tivemos um problema no Brasil com a questão da febre aftosa, porque alguns produtores, né, de um estado brasileiro não vacinaram o gado corretamente, e aí essa cadeia ela parou de exportar por um tempo até a questão sanitária ser resolvida. Então, quer dizer, na governança dessa cadeia, a cultura da vacinação ela foi amplamente divulgada, mas um ou outro não cumpriu com as regras. E aí ele fez com que toda a cadeia passasse por um problema muito sério. Então, essa questão de cadeias concorrendo entre cadeias transformou a logística de uma forma significativa, né? Ainda mais quando aliada aos sistemas que nós falamos que surgiram na década de 70 e de 80. E hoje, né, tentando abarcar toda essa questão sistêmica que nós falamos desde a concepção histórica da logística, né, até a sua transformação e utilização nos dias atuais, nós vamos pegar os ciclos 1, 2 e 3 e começar a discutir as questões que estão lá na nossa unidade, né? E para isso eu procurei trazer alguns exemplos, né, partindo dos mais simples, para depois a gente ir
aprofundando os nossos conhecimentos com relação a eles e conversar com vocês, tá? Eu não sei se no começo eu não me apresentei, peço até desculpa para vocês, né? Mas eu sou o professor Agostinho, né? Estou com vocês nessa disciplina de gestão de estoque, sou coordenador do curso de vocês, né? Dos tecnólogos na área de logística, recursos humanos, gestão financeira, então todos os cursos de tecnologia estão sobre o meu guarda-chuva aqui na coordenação, tá bom? Fiquei muito feliz de vocês aí de Rio Claro estarem aqui presentes nessa reunião, porque realmente eu estou devendo uma visita para vocês e um bate-papo pessoal aí com vocês todos. Então, por que nós precisamos estudar logística, né, pessoal? Por que a gente precisa estudar dentro da logística a questão da gestão do estoque? A gente fala das empresas, né? Nós falamos da eficiência da cadeia, mas se uma empresa, como nós falamos no começo, não tiver eficiência, essa ineficiência da empresa ela vai repercutir por toda a cadeia. Então, primeiro, estudar gestão de estoque, estudar logística, é uma questão sine qua non, ou seja, todos têm que serem eficientes. E a empresa em si, ela precisa de ter produtividade, ganhos, né? E a gente vai conseguindo essas produtividades, esses aumentos de ganhos, quando a gente começa a trabalhar por áreas específicas e melhorar as condições dessas áreas, né? Então, quando eu falo lá no estudo da gestão de estoque, o que eu estou tentando? Eu estou tentando, em primeiro lugar, reduzir perdas, né? Evitar desperdícios, compras a mais, né? Ou a menos, né? Evitar rupturas, seja no processo produtivo, ou seja no processo de distribuição. E aí a Agatha está aqui para ajudar a gente, no sentido de que ela tem uma grande empresa, né? E ela é a distribuidora dessa empresa, então, saber, né, fazer a alocação logística entre os pedidos e a distribuição desses pedidos é muito importante, né? Porque lá na ponta, o fornecedor ou o cliente que necessita desse produto, ele não vê a Agatha como sendo o elo, né? Mas ela está entendendo lá na ponta que eu estou fazendo um negócio com uma grande empresa. Então, eu posso, de certa forma, se eu não tivesse controle, eu posso prejudicar a marca como um todo. Aqui no Brasil, a gente teve grandes exemplos de prejuízo de marca com essa questão logística, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas teve uma grande marca que fornecia iogurte, que resolveu, né, fazer a terceirização da sua logística. E essa terceirização foi muito bem estudada, muito bem elaborada, então a empresa optou por vender todos os seus caminhões, todos os seus meios de entrega de produtos e terceirizar isso. O que aconteceu? A marca perdeu valor. Por quê? Porque a questão da entrega no ponto certo, na temperatura certa, né, sem avarias, tudo isso fazia ou agregava valor à marca e ao produto. Então, quando ele terceirizou essas entregas, ele perdeu a qualidade e as especificidades logísticas, né, com o seu cliente na ponta. E o que acontece quando esse fato ocorre? Acontece que as pessoas que compram começam a substituir os produtos. E aí eu dou brecha, né, para que outras marcas surjam. E aí eu perco poder de mercado, né? Eu acabo impondo ou permitindo que haja uma ruptura, né? Melhorar a eficiência de uma forma geral, né? Nós vimos lá que logísticos é uma palavra grega e a logística é derivada do logísticos, né? Então, vem de logos, ou seja, da razão. Então, se eu tenho, né, na razão, na matemática, né, a possibilidade de estudar e modificar processos, automaticamente eu posso melhorar, ganhar mais eficiência. Ninguém estuda e ninguém se dedica, né, para modificar um processo para que ele seja um processo ruim, tá?
E, em segundo lugar, impacto na questão dos clientes, ou seja, uma estocagem bem gerida, né, garante entregas dentro de prazo, com seus formatos adequados, nas questões de embalagem, de marca, de temperatura, né? Tudo isso faz com que eu ganhe, né? Ou me aproxime mais do meu cliente, né? De uma forma positiva. Então, aqui eu trouxe um exemplo, por exemplo, um estoque desorganizado causa atrasos nas entregas, insatisfação dos clientes e perda financeira direta, né? Então, a gente começa a impactar o patrimônio da empresa, né? As perdas são ocorrências, ou fatos, ou fenômenos que ocorrem dentro da empresa e que a empresa não tem controle sobre isso, né? E aí a gente causa uma variação patrimonial negativa. Não estou conseguindo mudar aqui. Opa, agora foi. Então, na prática, na unidade 1, a gente vai falar sobre estoques, né? Somente sobre estoques. E o que seria esse estoque na prática? Em primeiro lugar, insumos, né? E produtos acabados, ou seja, cada tipo de material exige um controle específico da pessoa que está fazendo a gestão logística, né? Então, qual que é o meu estoque? É um estoque de matéria-prima para ser transformada, ou é um estoque de produtos acabados para serem distribuídos aos seus clientes finais? Então, a primeira coisa é definir isso, né? Segundo lugar, controle e armazenagem desses estoques, né? Então, se eu tenho um estoque de matéria-prima, eu vou armazenar de uma forma, se eu tenho um estoque de produtos acabados, eu vou armazenar de outra. Sempre pensando qual que é, né, o destino daquele estoque. Então, a organização física e as rastreabilidades desses estoques são essenciais, né? E aqui eu falo sobre etiquetas e IPIs, né? Identificação visual e segurança do operador, né, andam juntas. Eu gostaria de fazer uma parada aqui e pedir desculpa para vocês se eventualmente algum fato externo prejudicar um pouco o nosso diálogo aqui. Por exemplo, um cachorro latir, um caminhão passar aqui na porta da minha casa, essas coisas eu não consigo controlar, né? Eu até ia no Claretiano hoje de manhã, mas eu marquei essa aula porque a gente estava um pouco atrasado, mas hoje é aniversário da cidade de Batatais, então o Claretiano está fechado e eu não consegui. Mas eu preferi arriscar e conversar com vocês aqui, mesmo com esses eventos externos, tá? Então, vocês já me perdoem de antemão. Pessoal, outra coisa importante que nós precisamos falar é sobre a administração de materiais, né? Ou seja, a administração eficiente, ela integra previsão e demanda. Então, nós precisamos relacionar previsão e demanda, né, para fazer essa gestão logística de uma forma estratégica, né? E o controle de estoque, ele é essa ferramenta que dá a possibilidade, com seus números, com as suas com o seu desenvolvimento, a gente usar a estratégia de compra, de venda, de distribuição e tudo mais, né? Um exemplo, por exemplo, se eu compro embalagens fora da sazonalidade, reduz custos e garante disponibilidade no período de alta demanda. Então, aqui nós estamos falando de estoque, né? Vamos imaginar papel na época daqueles papéis eu não sei como que chama, mas são aqueles, imagine aqueles papéis que embrulham chocolate, né? Se a minha empresa, ela trabalha com produtos de chocolate, essas coisas, na época da Páscoa, que é essa época que a gente está agora, a gente sabe que a tendência é que as vendas aumentem nesse período, né? E se eu deixar para comprar, por exemplo, esses papéis que embrulham os meus produtos, tempos recentes, pouco tempo antes da Páscoa, eu incorro no risco de pagar mais caro dessas embalagens, né? Tanto caixas e tudo mais. Então, o que a gente faz? A gente precisa criar um cenário onde a gente preveja essa demanda, né?
e pelo menos parte desse material, que é fundamental para que a gente faça as nossas vendas e as nossas entregas, sejam comprados, né, de uma forma que eu ganhe, né, competitividade, ou seja, comprados antes para que eu tenha uma rentabilidade maior. Né? Se eu compro fora do prazo, eu corro o risco de pagar mais caro. Automaticamente eu diminuo a minha margem. Se eu mantenho a minha margem, pode ser que os concorrentes que compraram esses produtos antes consigam diminuir o preço do seu produto final, né? E aí eu vou ter que concorrer com o preço, né? Uma questão muito interessante da gente trabalhar aqui e fazer essa análise estratégica estrategicamente existem marcas que concorrem por preço e outras não, né? Então, se eu tenho uma marca muito conhecida no mercado e muito desejada pelos consumidores, eles vão pagar um pouquinho mais caro do produto, né? E vão obter esse produto. O que significa? Que tem marcas que podem elevar seu preço e mesmo assim elas terão vendas altas, né? O que não justifica que essa marca também não tenha uma estratégia de antecipar suas compras de insumos para que, por mais que ela não concorra por preço, ela aumente a sua lucratividade. Então, vocês percebam o seguinte, nós estamos falando de uma questão de eficiência empresarial, né, que está muito ligada à contabilidade, ou seja, margem de lucro, diminuição de custos, né, e a logística, ela trabalha muito integrada com essa questão contábil, né, ou seja, a logística, dentro da sua concepção como um todo, ela necessariamente está observando essas questões de aumentar a eficiência para ganhar margem, né, para ganhar, para melhorar os lucros da empresa, e, de certa forma, para que essa empresa tenha uma capacidade de concorrência maior, tá? Então, em primeiro lugar, aqui, a previsão de demanda e planejamento para os processos empresariais é uma questão logística imprescindível, né? E estratégica também. Segundo lugar, compras estratégicas e negociação, tá? As compras estratégicas, elas são base, né, de um setor que está muito ligada à logística, ou ligado à logística. Então, por exemplo, a logística emite seus cartões de compra, né? E se a logística emite seus cartões de compra num tempo inadequado, o setor de compras pode incorrer no erro de comprar fora daquele período melhor de compra. Então, aqui também a gente está falando de uma questão de integração entre a logística e outros setores, né? Nós já falamos da contabilidade, agora a gente fala de outros setores, seja de compras, seja de vendas, né? Que estão relacionados à questão operacional, né? Então, essa integração logística, ela é muito importante. De certa forma, pessoal, o profissional formado em logística, ele é um profissional que necessariamente precisa se comunicar de forma eficiente com outras áreas. Não dá para sobreviver só fazendo a logística de carteirinha, sendo muito bom na lógica, na matemática, sem integralizar as outras áreas, né, e sem trabalhar de forma estratégica. O logístico, ele precisa ter em mente que ele é um setor estratégico da organização, tá? Outra questão que nós precisamos entender bem, quando a gente fala de gestão de estoques, né, é a questão do rastreamento e precisão desses estoques. Tem empresas que não podem ter estoques, e tem empresas que necessitam de trabalhar com grandes estoques, né? Da mesma forma que tem essas empresas, nós também temos situações, ou seja, tem época que nós precisamos ter estoque e época que nós não podemos ter estoque. Então, tudo isso, voltando à questão sistêmica, e eu estou falando assim, imagina uma época de grande inflação, onde os preços dos estoques ou das matérias-primas oscilam para cima, sempre, né?
Então, qual que é a melhor forma de eu fazer a gestão desse estoque? Não é? É comprar e ter bastante estoque, né? E aí uma empresa que faz uma transformação de aço, por exemplo, em peças, ela pode, se ela tiver um espaço físico adequado, se estocar. Mas e uma empresa que trabalha com produtos perecíveis, como é que ela faz para fazer essa gestão? Ela não pode ter um estoque muito grande, mas necessariamente ela precisa entender, né, essa questão econômica que cerca ou que circunda a empresa no momento e que vai dar para ela mais ou menos eficiência de acordo com a sua gestão, né? Um exemplo claro disso, e a Odila vai lembrar, foi na década de 80, quando a gente percorria os açougues das cidades, dos supermercados, e não achava carne, né? E qual que era o evento econômico que fazia com que esse produto sumisse dos açougues? Era um descontrole muito grande de preço, né? Que o produtor rural não sabia se ele vendesse aquele boi naquela hora, né? Se ele conseguiria comprar o mesmo boi depois pelo preço que ele vendeu com lucro. Então, o que eles ficaram tão perdidos que eles pararam de vender. Falaram, é melhor o meu estoque de animal ficar parado do que eu vender e depois, na hora de comprar por um preço menor. Então, esse desajuste econômico, vale aqui salientar que nós estamos próximos de um desajuste econômico, né, por conta de vários eventos econômicos que acontecem na nossa economia, principalmente no nosso país, que a gente está perdendo um pouco desse controle de preços, né? E isso, nessas horas, para o controle, para o rastreamento e para a precisão de estoques, eu preciso ter também essa questão geopolítica envolvida nas minhas decisões, né? É muito importante que eu antecipe, que eu crie cenários, né, para emitir cartões de compra, de venda, né, considerando toda aquela matéria-prima ou todo aquele estoque de produto acabado que eu tenho, né? E outra coisa muito importante, né, por fim aqui da nossa, do nosso slide, é a questão dos fornecedores. Então, a logística ela não está só preocupada com as questões que envolvem seu ambiente interno ali organizacional. Ela também está pensando no que acontece depois, né? Depois que eu vendi, né? Depois que o setor de vendas vendeu, eu entreguei. O que o meu cliente pensou sobre esse produto, né? Ele foi entregue corretamente, no prazo certo, o produto era aquilo que o cliente realmente desejava, né? Atendeu as expectativas dele ou não. Então, a logística, ela se preocupa, né, com esse pós-venda também e com essa questão de relacionamentos, né? Lembrando que, mais uma vez, a contabilidade entra no nosso radar. Quanto mais eu tiver os meus clientes, né, se relacionando comigo, né, tiverem eles participando do meu processo, mais eu tenho uma valorização da minha marca. Ou seja, quando a gente faz uma avaliação de ativo de uma empresa, seja para solução societária, ou seja para a venda dessa empresa, essa empresa vai ser adquirida por outra e tudo mais, o que nós da contabilidade pensamos, né? Quanto vale a carteira de cliente dessa empresa, né? Porque ela entra como um ativo da empresa. Então, quanto maior o nível de relacionamento que eu tenho, maior a valorização da marca. E isso faz com que o meu ativo intangível evolua, né? O meu ativo intangível evoluindo, automaticamente, o preço ou o valor da minha empresa, ela aumenta. O contrário também é verdadeiro, né? Se eu tenho uma carteira com péssimo relacionamento e os meus clientes me descartam à medida que eles percebem que oportunidades melhores surgem, o que acontece? Eu desvalorizo a minha marca, né? Desvalorizando a minha marca, eu aumento o risco da minha empresa e automaticamente a minha empresa perde valor. Então, mais uma dica de
como a logística está relacionada com outras áreas da empresa, né? Então, aqui nós já falamos sobre a questão da demanda, a previsão da demanda sazonal, né? E o que eu queria falar para vocês com relação a isso. Quando a gente fala de sazonalidade, né, o que eu tenho? Primeira coisa, eu tenho uma base de demanda, ou seja, se eu tenho essa demanda normal de 500 unidades, o que acontece quando eu estou num fator sazonal? Então, vamos imaginar lá, chocolate na época da Páscoa. Imagina que eu tenho uma demanda base de 500 unidades, mas que na Páscoa essa demanda vai aumentar para 40%. Né? E como que eu tenho isso? Como que eu sei esse aumento da demanda? Só parando aqui um pouquinho e perguntando para a Agatha e para a Odília, que já trabalha na área e que já tem uma noção de estoque. O que acontece com essa sazonalidade? Como que eu entendo que dentro desse período sazonal o meu produto vai ter 40% a mais, né, de procura? A minha demanda vai aumentar. Por quê? Como que vocês, assim, que já estão no mercado, entendem e chegam perto dessa demanda sazonal? Vocês têm noção? Não, eu digo, tem Agatha? Também não. Não tem problema. Mas, pessoal, tudo isso é um estudo, né, que dentro do planejamento estratégico também é oriundo de guerras, né? Ou seja, a estratégia ela nasce dentro do ambiente militar e depois também a empresa incorpora isso para o seu dia a dia, né? Tanto que nós falamos que até a década de 90 as empresas concorriam entre si, né? E a intenção das empresas era realmente aniquilar o seu concorrente. E hoje a gente percebe que concorrendo, cadeias concorrendo, nem sempre a gente quer eliminar o nosso concorrente. Às vezes, o nosso concorrente sendo forte, nós também somos fortes, né? Então, toda essa questão estratégica que envolve a sazonalidade está relacionada à elaboração, criação de cenários. Tá? E o que seria essa elaboração e criação de cenários? Por exemplo, qual que é a relação, né, do nível de renda da população com o aumento da venda dos produtos de Páscoa, por exemplo? Tem alguma coisa relacionada, vocês acham ou não? Consegue repetir, faz favor? Qual que é a relação, por exemplo, de um aumento na renda da população, né, com o seu gasto com produtos de Páscoa, por exemplo, chocolates e tudo mais? É uma relação direta? Se eu tenho uma renda maior, automaticamente, né, eu vou gastar com produtos supérfluos. Vocês concordam? Não é isso? Então, quer dizer, Normalmente você vai optar por produtos mais caros, porque você vai ter a condição de comprar aquilo. Se isso, você não então, tem uma renda muito alta, você vai optar por produtos mais baratos. necessariamente o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, né? Nem a questão do preço em si, mas a questão do produto como um todo. Né? Então, vamos imaginar que o chocolate é um produto supérfluo para a família brasileira. Mas se eu tenho um incremento na minha renda, automaticamente esse produto passa a existir dentro do meu radar. Ou seja, por mais que ele seja um produto supérfluo, que eu sobreviva sem ele, eu vou querer, né, fazer a alegria das crianças comprando aí na época da Páscoa o seu ovo de Páscoa predileto, né? E aí o marketing é que vai brigar com as crianças aí para fazer com que elas coloquem dentro da cabecinha delas qual que é o produto que ela vai querer. Mas à medida que eu entro num. Opa, pessoal, só um minutinho.
Pessoal, desculpa, viu? Então, voltando, a gente estava falando sobre a questão do produto, ser um produto de primeira necessidade ou não, né? E aí, eu consigo analisar, com base no desenvolvimento econômico, qual que vai ser a minha demanda, né? Para aquele período de sazonalidade por um produto que é, por exemplo, considerado como um produto supérfluo. A mesma coisa não ocorre, por exemplo, com um produto que é básico. Né? Então, por exemplo, o arroz, por exemplo, a quantidade de arroz na época vendida na época da Páscoa, ele pode se manter inalterado. É um produto básico, é um produto de primeira necessidade, o povo vai continuar comprando. Não necessariamente vai comprar mais, por quê? Porque se eu como um prato de arroz, eu não vou comer 2 pratos de arroz só porque ele ficou mais barato. Né? A mesma coisa com sal e outros produtos assim. Mas a demanda ela é mais previsível. Né? E eu sei que a quantidade consumida ela vai variar muito pouco, né, da sua previsibilidade. Então, quando a gente, por exemplo, tem aí uma base de 500 unidades e sabe que tem um fator de 40% de aumento por causa da sazonalidade, a minha previsão de compra, né, é de 700 unidades, ou seja, as 500 unidades, né, vezes os 40%, ou seja, 700 unidades. Então, um cálculo básico, simples, mas que dá para a gente uma possibilidade, né, de não errar. Agora, quando a gente chega nesses 40% aqui de forma errada, que é o que eu falei para vocês agora, isso para a empresa é um problema muito sério. Porque imagina que eu pensei 40% a mais dos meus ovos de Páscoa e eu só vendi 10% a mais, esses 30% sobrou no meu estoque. Então, esse fator aqui é um risco e esse risco ele precisa ser muito bem calculado. Então, geralmente, a base não está na... O problema maior não está aqui nas questões de analisar 500 vezes 40%, né? Mas está em chegar nesses 40% dentro de um cenário econômico, dentro de um contexto específico, tá? Ficou claro isso, Odila e Agatha? Legal, então tá vendo mais uma vez, ó, a logística conversando com fatores políticos e geopolíticos. Professor, Oi, pois não, Odila. eu entendi que talvez esses produtos sejam de épocas, isso? A Tipo, sazonalidade. Páscoa é época, mas o arroz, o feijão, o sal é contínuo. Você não calcula 40% a mais, né? Na realidade a gente está falando sobre sazonalidade, né? E aí também a gente entra numa questão econômica que é a elasticidade dos produtos, ou seja, quanto que aqueles produtos variam de acordo com o seu preço, quanto que aumenta a venda de acordo com o seu preço. O arroz é um produto básico de primeira necessidade, né? Então ele tem uma demanda constante, ele tem uma sazonalidade, mas ele tem alguns fatores limitantes, que aí eu não vou comer 2 pratos de arroz por conta do preço, né? Eu não vou comprar 2 quilos de sal porque o sal abaixou. Eu não vou comprar 2 cartelas de remédio porque o remédio abaixou. Vou usar uma só, é o que eu preciso, né? Então, são características do produto, né, que envolvem, né, essa questão da sazonalidade, ser maior ou menor, tá? O chocolate, por exemplo, na época da Páscoa, a gente sabe que ele aumenta muito as suas vendas, né, por si só. O bacalhau é outra questão, né, por conta da Semana Santa, muita gente não come carne e deixa para comer seu bacalhau na época da Páscoa. Então, quer dizer, as vendas aumentam vertiginosamente. O que a gente precisa saber é que, economicamente, o quanto seria esse aumento de vendas, considerando situações econômicas, né, considerando situações da renda da população, macro e microeconômicas, na verdade. Né? Então, é basicamente isso. Tá bom?
Então, tá legal. Ó, então, no controle de estoques, o que, que a gente tem, né? Nós temos lá o ponto de pedido, que define o momento exato quando eu vou repor esse estoque, né, para que eu evite rupturas de entrega ou de processo produtivo e tudo mais. Nós temos lá o CAP, que é a quantidade econômica de pedido, ou seja, esse CAP, que é a quantidade econômica de pedido, o que é? Eles nem usam a questão quantidade mínima de pedido, né? Quantidade econômica, por quê? Porque eu tento minimizar meus custos sem correr risco, né? Então, qual que é o menor custo que eu tenho de pedido, né? Mas que eu não vou correr riscos, né? Dentro do meu processo produtivo ou do meu processo de distribuição, tá? Isso, quando eu faço, por exemplo, essa questão do CAP, eu estou pensando muito no fluxo de caixa, né? Por quê? Porque o caixa da empresa, a liquidez da empresa mostra o que eu posso fazer de imediato. Então, quanto mais líquida está a situação da empresa, né, mais poder de negociação ela tem. Então, às vezes, quando eu começo a exagerar na quantidade de pedidos, né, eu diminuo essa liquidez de caixa da minha empresa. Então, mais uma vez, como que as questões logísticas estão relacionadas com questões contábeis e financeiras da empresa, né? Mas hoje, turma, nós temos uma questão de softwares de gestão, né? E esse software de gestão, principalmente com o advento da inteligência artificial, ele traz para nós uma eficiência gigante na questão de pedidos, né? Por quê? Porque ele cruza informações, ele relaciona situações, né? E ele consegue diminuir os riscos. Então, por exemplo, a gente está passando no mundo inteiro por períodos de extrema volatilidade na questão de risco, né? Os riscos hoje são evidentes. Tamparam o Estreito de Hormuz lá e o preço do petróleo está subindo. O que acontece com o preço da distribuição? Automaticamente vai aumentar. Então, eu preciso, de alguma forma, me manter, né, competitivo, sabendo que esse fator vai acontecer. E aí a inteligência artificial ela já entra cruzando essas informações, né, já me dando, às vezes, até as possíveis soluções para que eu trabalhe de uma forma mais eficiente ou ótima, como nós falamos no começo da nossa reunião, né? E principalmente na questão dos inventários, né? Ou seja, o inventário também é uma palavra contábil, tá? E a gente usa o inventário como se fosse uma conferência do estoque, né? Por quê? Porque eu preciso ter a garantia de que o meu ativo ele esteja valendo tudo aquilo que eu declarei. Então, o meu estoque ele não pode estar diferente do que é a realidade, né? Porque senão eu incorro no risco de estar violando os princípios contábeis, ou seja, eu declaro uma coisa que, na verdade, eu não tenho. Então, o inventário ele tem essa, essa questão contábil, né, de análise de ativo, e ele também tem uma questão de eficiência, né, da empresa, porque se eu tenho um número diferente daquilo que está registrado, é porque eu estou sendo ineficiente, seja na questão da entrega, seja na questão do armazenamento, né? Ou seja, o meu estoque ele não tem precisão, eu não aumentei a acuracidade dele, né? Então, de alguma forma, eu preciso reorganizar esse controle. Tá? Mas, de certa forma, pessoal, o inventário ele tem alguns limites, né? Ele tem alguns limites que precisam ser respeitados e precisam ser impostos dentro da empresa como um fator de eficiência, né? Porque senão eu não consigo, dentro da avaliação dos meus clientes, né, manter um preço competitivo. Imagina, por exemplo,
se eu tenho divergências de estoque e eu calculei o meu preço com base no estoque que estava declarado, e não no estoque real. Eu fiz o inventário, meu estoque real estava baixo, ou seja, eu perdi a competitividade com relação ao preço, né? Se o negócio está dentro do meu limite, do meu padrão, né, que é em torno de 2% de divergência, eu ainda sou competitivo, tá bom? Outra questão é a questão do prazo, né, cumprimento dos prazos de entrega. Preciso ter essa noção de real estoque para que eu consiga determinar prazos, né? Qualidade, conformidade dos produtos com as especificações. Quando uma pessoa compra um produto, ela tem na cabeça dela algumas expectativas, tá? E aí, a única forma de eu deixar claro para o meu cliente quais são as especificidades do meu produto e que possam atender às expectativas dele são as informações. E se eu der informações divergentes, automaticamente eu perco essa questão de qualidade para os olhos do meu cliente, né, para a avaliação dele. Também, se eu perco essa capacidade de atender ele com relação às informações e ele tem uma percepção de qualidade inferior, automaticamente eu perco a confiabilidade. O contrário disso tudo é verdadeiro, né? Então, se eu tenho as conformidades descritas e o cliente percebe essa conformidade, ótimo, né? O que ele vai fazer? Vai ganhar confiança, né? Aí a Odila trabalha numa empresa que a base dessa empresa, eu estava lendo há muito tempo atrás que eu fui comprar alguns produtos, é a confiança que o cliente tem com relação aos produtos que ela oferece, né? E eu realmente tenho essa confiança, né? Porque quando eu vejo as especificações do produto, quando eu vejo o prazo de garantia desses produtos, quando eu compro um produto desse e coloco dentro da minha casa e ele realmente atende todas aquelas especificações, né, que eu li, que eu vi e que eu dei como base para a qualidade, eu tenho confiança nesse produto. E quando a empresa obtém a confiança do cliente, automaticamente ela teve aquela valorização da marca que nós falamos anteriormente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo básico, né? Eu não vou comprar uma geladeira, eu vou comprar uma Brastemp, certo? Eu não vou comprar um refrigerante, eu vou comprar uma Coca-Cola. E assim por diante, né? Essa é a questão da avaliação de fornecedores. Opa, quando passa, passa de uma vez. Na unidade 2, pessoal, nós vamos falar basicamente sobre recursos de produção, né? E o que são esses recursos de produção? A empresa ela ganha eficiência quando ela aplica ou faz a gestão dos seus recursos de uma forma eficiente, né? Então, nós temos os recursos financeiros, temos os recursos humanos, temos os recursos tecnológicos, né? Temos a cultura organizacional, tudo isso é base de recursos que a gente tem e que a gente tem que administrar de forma eficiente, né? Então, a produção depende da integração, né? Principalmente na questão da logística, de 4 recursos fundamentais. E quando a gente não coloca esses 4 recursos fundamentais no radar logístico, a gente pode ter uma questão de perdas, né? Então, o que seriam esses recursos de produção? Então, em primeiro lugar, matéria-prima, ou seja, tudo aquilo que é o input para que a gente consiga produzir no tempo certo, da forma certa e na qualidade, na quantidade desejada, quantidade e qualidade. Segundo lugar, eu tenho os meus equipamentos de transformação, né? Ou seja, os meus recursos de transformação. Tá? Então, eu vou transformar essa matéria-prima em produtos acabados. Para que isso ocorra de forma eficiente,
que a empresa ganhe, diminua a ociosidade, né? Aumente o seu nível de operação, diminua seus custos por produtividade, eu preciso de tecnologias, e as tecnologias hoje, elas são grandes aliadas, né? Um exemplo disso é a questão da importância da tecnologia, né, para as questões ambientais das empresas. Então, eu, com implementação correta de um programa de produção mais limpa, por exemplo, eu consigo, além de valorizar minha marca, né, melhorar o meu produto e cair nas graças do consumidor, que tem segurança de que está consumindo um produto ecologicamente correto, socialmente justo e economicamente viável, né? Então, a tecnologia, ela é uma aliada nossa. E se não fosse a tecnologia e todos os avanços tecnológicos, a gente ainda ia estar no período de Revolução Industrial, no primeiro período de Revolução Industrial, né? Então, ainda bem que essa tecnologia ela surge, melhora as nossas condições de trabalho e também dá mais eficiência para as empresas, né? E, por fim, aqui um outro recurso muito importante, diga-se de passagem que hoje a gente sofre um apagão, né, que é a mão de obra. Então, esse apagão da mão de obra hoje vem causando um constrangimento, um transtorno muito grande para as empresas, né? E esse apagão da mão de obra, ele se dá muito pela qualificação técnica dos funcionários, que cada vez está menor, né? E as questões culturais do país também, que impõem algumas questões de relação de trabalho e mão de obra que não estão alinhadas, né, entre empresas e mão de obra. Então, todas essas questões envolvem do gestor como um todo, né, ou cobra do gestor como um todo uma participação direta, né, ou seja, um gestor que esteja pronto para transformar essa mão de obra numa mão de obra eficiente, né, que seja uma pessoa que leve para a sua empresa, para a sua área, o conhecimento, né, que faça com que essa mão de obra se qualifique, né, que seja um multiplicador de conhecimento dentro da empresa. Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo certo? Então, tá bom. Ficou clara essa questão dos recursos de produção, pessoal? Ô, Dila, você balançou a cabeça? É meio complicado, né? O que você achou complicado? Aí, matéria-prima, equipamentos, aí junta tudo, aí fica meio confuso. Você imagina Mas eu estou anotando. imagina uma sequência produtiva dentro de uma empresa, né? E aí nós estamos falando aqui de uma empresa necessariamente que transforma, né? Imagina que eu preciso transformar uma matéria-prima num produto, né, acabado para vender. Então, o que acontece? Dentro do meu processo, do meu sistema produtivo, né, então tem lá, a entrada é a matéria-prima. O que vai transformar essa matéria-prima em produtos acabados são os equipamentos, a tecnologia que aquela empresa tem, né, e a mão de obra para aquilo. Se eu tenho uma mão de obra qualificada, automaticamente os produtos vão sair dentro das especificidades. Se a minha mão de obra é pouco qualificada, esse produto ele pode sair fora das especificidades, eu posso ter perdas, né? Então, a gente não quer ter perdas. Tá? Se eu trabalho, por exemplo, numa empresa de armazenagem, né? Então aqui a gente até deu um exemplo que, por exemplo, a falta de refrigeração adequada causa perdas. Então, imagina que eu tenho lá uma empresa de armazenagem de legumes. Então, eu tenho grandes câmaras frias. Chega lá numa câmara fria, está estragada, o que acontece? O meu produto, né, vai estragar. Né? E ele também pode estragar de acordo com o manuseio correto ou incorreto da mão de obra. Né? De acordo com o que eu descarrego, como que eu carrego, como que eu faço esse manuseio dos produtos. Né?
Então, dentro desses recursos de produção que a gente fala na logística especificamente, eu preciso ter um controle bem específico de cada um, tá? Então, esse é um resumo. Deu Entendi. para clarear um pouco a dúvida? Sim. Ok. Eu tô passando um apuro aqui para mudar os slides, mas a gente vai conseguir. E aqui eu trago uma situação para vocês, né, que nós já falamos lá da questão das perdas, né, mas não custa relembrar. Então, vamos pensar na perda. O que seria uma perda de estoque? Então, por exemplo, se eu tenho uma situação aqui onde eu tenho 500 quilos de legume, né, mas parte foi deteriorada, como é que eu analiso isso? Então, no lote inicial eu tinha 500, né, a perda foi de 150 quilos, então eu tive uma perda de 30%, né? Para quem geralmente tem um lucro aí na revenda de legumes que é de 50% a 60%, eu estou falando para vocês que eu estou perdendo basicamente 50% da minha margem, né? E isso para uma empresa é uma perda gigante, né? As empresas não podem ter perdas desse tamanho. E aqui também, né? A conta aqui é simples, é os 30%, né? Ou seja, 150 dividido por 500, que dá os 30%. Mas a situação em si, né? Que é o porquê dessa perda, que é o que o logístico ele tem que ter em mente, né? O porquê dessa perda é que não pode existir. E aí entra aquela questão da visão sistêmica, da análise de risco. Lá a gente fala sobre um freezer inadequado, né? Então, toda essa questão da manutenção também, ela está envolvida com a logística e ela também trabalha junto com a logística, né? Então, nós não podemos sair, deixar isso fugir do nosso radar. Para a logística, pessoal, nós temos uma cadeia de valor que direciona, né, todas as nossas ações, toda a nossa gestão, né? E que, de uma forma geral, vai agregar valor ao produto final, né? E o que é esse agregar valor ao produto final? É fazer com que esse produto chegue na hora certa, do jeito certo, né, conforme as necessidades do produto. Então, nós temos lá na cadeia de valor logística, uma logística interna, que é um recebimento e uma armazenagem desse produto, que pode ser o input ou pode ser o produto acabado, né? Uma operação, ou seja, eu vou trabalhar esse produto, eu vou fazer a transformação dele para um produto final, ou vou fazer o armazenamento desse produto de uma forma que ele saia com mais eficiência da minha empresa, né? Então, isso está dentro do meu radar interno, né? Está dentro de uma logística interna, e depois eu passo para a logística externa, que é a distribuição desse produto, a entrega desse produto para o meu cliente, e aqui a percepção do meu cliente sobre como ele recebeu esse produto, né? Então, na logística externa, eu tenho, basicamente, né, a distribuição e o pós-venda, que é o que nós falamos no começo também, né? Qual que é o suporte que eu dou, né, para esse meu cliente, que relaciona as especificidades do produto com o que ele realmente teve lá, né? Então, para isso, a gente precisa pensar em estoques estratégicos, em perda durante esse processo de distribuição, né? Em formatos de entregas mais eficientes. Tudo isso faz com que a gente obtenha, né, no âmbito da gestão logística, mais eficiência para a nossa organização como um todo, certo?
Aqui nós trouxemos um exemplo, né, sobre o pão francês, dentro dessa cadeia de valor, né, da logística. Então, lá nós estamos falando assim, sobre o pão francês, é um exemplo didático para essa cadeia, né, que nós falamos lá atrás. Então, por exemplo, estaria lá no meu ambiente interno o recebimento da farinha, fermentos, insumos, qual que é o meu sistema de produção ali, a mistura de tudo isso, o assamento, né, ou seja, eu estou transformando os insumos em produto acabado, e a distribuição, pão fresco, né, chega aos pontos de vendas no prazo correto. Na minha época de criança, a gente tinha na minha cidade, que é uma cidade muito pequena, uma pessoa que fazia a distribuição de pão durante o dia. Então, o que o cara fazia? Toda casa que fizesse um acordo com ele, né, na parte da manhã, ele deixava aqueles 3 pãozinhos, 4 pãozinhos, na porta da casa da gente, né? O que significa isso? Que eles tinham esse controle logístico, né, de acordo com as demandas e com os contratos pré-organizados, né, entre a padaria e as pessoas, né, e as famílias. Hoje a gente já tem, por exemplo, os supermercados que terceirizam lá a sua padaria. Então, ele tem uma padaria terceirizada que fornece para ele as quantidades, né, e, e os produtos que eles pedem. Uma questão interessante sobre isso é que nós temos a questão da percepção de valor do cliente. Então, por que muitos supermercados não optam pela terceirização desse setor? Porque ele pode ter produtos que não fazem, ou que não estão dentro das especificações totais deles, né? Então, aí entra a questão de qualidade e tudo mais. O que eles preferem fazer? Ter essa unidade de produção dentro do seu supermercado, porque assim eles garantem no tempo certo, né, e de um jeito certo a entrega desses produtos de panificação. Então, são situações distintas que empresas optam, né, por trabalharem, né, para aumentar o seu lucro, né, para melhorar a sua entrega para os clientes também e tudo mais. Então, nós temos lá o recebimento, que é a farinha e os insumos, a produção, que é a mistura e a transformação desses insumos, né, e depois a distribuição, pão fresco, que chega aos pontos. E, por fim, a percepção do cliente, né? Qual que é a qualidade daquele produto que foi recebido, qual que é a crocância, se a crocância é relevante ou não é. Tudo isso é uma questão de análise do produto e o que as pessoas preferem, na sua grande maioria, para aquele produto, né? Então, essa percepção de valor é que é muito importante para que a empresa consiga se destacar no mercado como um todo, né? Na unidade 2 também a gente fala muito sobre a questão de movimentação e armazenagem, né? E para movimentação e armazenagem dos produtos, a gente precisa, em primeiro lugar, entender o layout. Às vezes, um redesenho desse layout ele vai causar uma eficiência maior, tanto no recebimento quanto na distribuição desses produtos. Então, grandes empresas, esses galpões que vêm surgindo nas rodovias aí, que são galpões de armazenagem, que geralmente são galpões terceirizados, que as empresas terceirizam os pontos para fazer com que os seus produtos cheguem com mais eficiência nos lugares, ou seja, na data correta. Esses galpões eles já têm todos esses designers desenhados para cada produto específico, né? De acordo com a sua forma de carregamento, de acordo com a sua forma de ficar armazenado no galpão, né? Se ele vai ser um produto descarregado manualmente, se ele pode ser um produto que utilize esteiras de descarregamento, tudo isso está dentro do radar desses layouts físicos, né? Que fazem com que a gente melhore a utilização do espaço, né? E também que a gente ganhe eficiência na questão de carga, descarga,
e saída desses produtos, saída e chegada desses produtos. Identificação, de uma forma geral, a tecnologia hoje dá uma segurança gigante para a gente, por questão de etiquetagem, né, e códigos de barra, para que a gente rastreie todo esse produto do começo até o fim do seu ciclo, dentro daquela perspectiva logística, né? Temperatura também é outra questão importante, que a gente utiliza para determinar a entrega do produto na sua forma ou na sua qualidade desejada. Né? A primeira empresa que nós demos um exemplo aqui, acho que a gente não estava nem gravando a reunião, foi uma empresa que vendia iogurte e que optou por terceirizar a sua entrega. Né? Então, quando ela faz essa opção por terceirizar a sua entrega, ela tem uma perda da marca, né? E, obviamente, depois ela foi vendida para uma outra empresa que tinha capacidade de retomar, né, a valorização da marca. Mas por quê? Por causa de uma análise sobre o custo, né? Então, eu terceirizando a minha logística, eu vou diminuir custo, mas ela não analisou também que essa terceirização da logística iria diminuir, né, a percepção da qualidade dos clientes sobre o produto que era entregue. Então, isso foi um caso, um case, na verdade, que foi estudado por muitas empresas da área de logística, para que esse erro não ocorresse de uma forma, né, drástica como foi esse. Então, o fato de terceirizar a logística, ele é, hoje, no nosso país, uma questão quase unânime, né? Grandes empresas terceirizam os seus produtos para logísticas. No entanto, né, os contratos, as especificações de entrega e tudo mais foram aprimorados também, para que não ocorressem erros, né? Então, está relacionado à questão da temperatura, por exemplo, que nós falamos aqui. E o FIFO e o FEFO, que é o first in first, ou seja, o primeiro que entra e o primeiro que sai, ou first spirit, ou aquele que está expirando, aquele que está vencendo. Então, o que eu vou fazer com o meu estoque? Né? É o primeiro que entra, o primeiro que sai, né? Seja na minha produção ou seja na minha entrega. Eu estou falando o seguinte, os estoques de matéria-prima que eu compro, né, os primeiros que eu compro são os primeiros que vai para a linha de produção. Tá? Isso é o first, ou seja, o primeiro que entra, o primeiro que sai. Comprei um lote de ferro. Comprei o segundo lote de ferro. Na hora da transformação, o que vai para a linha de processo é o primeiro que eu comprei. Né? Do outro lado, a gente está falando assim, qual que é o que expira primeiro, qual que é o que vence primeiro. Então, vamos pegar o que vence primeiro e vamos jogar na produção. Né? Eu posso ter comprado um lote hoje que vence depois de um lote que eu comprei posteriormente. Então, a gente analisa isso fazendo o quê? Identificando esses lotes, né, de matéria-prima ou de produtos para entrega. E, como eu disse, na identificação desses produtos, hoje a tecnologia potencializa isso de uma forma muito rápida para nós, né? Dá para nós condições de analisar muito rápido qual vai ser primeiro alocado e qual vai ser depois alocado. E aqui também a gente, considerando a nossa apostila, né, um exercício simples para a gente pensar nas questões das perdas como uma base, né, de controle de estoque, já utilizando todo o nosso sistema logístico. Né? Então, por exemplo, como que eu faço a apuração de perdas? Então, vamos desenhar vamos tabelar essas perdas, como que elas ocorreram e de que forma elas foram ocasionadas, para que a gente ganhe eficiência, né, na logística disso depois, diminuindo perdas, né?
Então, por exemplo, o nosso caso lá dos legumes. Vamos imaginar que eu estou com um freezer quebrado, eu tenho 300 itens lá. Eu tenho uma deterioração de 150, tá? Outro caso que me trouxe perdas foi o manuseio incorreto, mais 200. E depois também tive produtos que eu comprei, não calculei necessariamente a quantidade exata de vendas, né, e venceram. Então, são 800. Eu tenho um total de perdas de 1.450 itens, né? E aqui, o que que eu fiz quando eu faço essa tabela e quando eu me organizo dentro do processo? Eu identifico as causas raiz, né? Quando eu identifico essas causas raiz, eu posso trabalhar dentro desse contexto, diminuindo aqui essas questões, né? Pessoal, só um segundinho, já estou voltando. Pronto, já eliminei mais um ruidinho que estava atrapalhando aqui. Pessoal, e aí também, quando a gente fala de causas raízes e do que a gente precisa eliminar para ser mais eficiente, né, diminuir perdas e tudo mais, eu preciso pensar na gestão por processos, né, ou seja, numa logística de processos, e mapear, padronizar todos esses processos para que, de uma forma, eu elimine as questões de perdas, eu ganhe eficiência, eu melhore meu layout. Então, quando a gente fala aqui na unidade 3, né, que é a gestão por processo, eu estou falando para vocês que, tanto na unidade 1 quanto na unidade 2, né, eu vou ter mais eficiência mapeando tudo isso por processo, né? Então, um exemplo desse mapeamento é o fluxo da padaria, né? Ou seja, que a gente identifica gargalos dentro de uma padaria, né? O recebimento atrasado, né? E que, de uma forma, vai impactar toda a minha linha de produção. Então, eu preciso, né, dentro dessas causas raízes que eu mapeei lá atrás, né, definir aqui um processo logístico. Então, eu tenho um mapeamento, eu desenho tudo isso, eu organizo tudo isso em um organograma, né? Ou num fluxograma, identifico, né, dentro desse fluxograma e dentro do processo como um todo, os desperdícios, padronizo o meu layout, né, e caio num ciclo de melhoria contínua. Então, percebam que isso é um ciclo, né, e esse ciclo, tudo que a gente faz em ciclo tende a melhorar. Por quê? Porque a gente está sempre voltando ao ponto e sempre identificando gargalos e falhas, né? Ainda na unidade 3, sobre a captação e o processamento, né? Então, tem lá, dentro desse mapeamento, dentro desse processo de layout desenhado no fluxograma, eu tenho, em primeiro lugar, recebimento. Segundo lugar, conferência e verificação. Terceiro lugar, registro, lançamento no sistema, né? Para que o inventário que nós falamos lá atrás não tenha grandes diferenças ou divergências, né? Geralmente, o que a gente entende dentro do inventário enquanto uma perda aceitável é avarias do produto, né? A depreciação desse produto por um evento externo, por exemplo, uma chuva, alguma coisa. Fatos concretos, né? A gente geralmente não aceita dentro das organizações contagem menores de produtos, porque a contagem menor é um erro, né, que não está no radar das perdas, certo? Pode acontecer? Pode, mas isso acontece
numa porcentagem muito pequena, tá? Mesmo porque nós temos a tecnologia que ajuda nessa contagem. Então, o inventário, quando a gente faz o inventário contábil, que a gente levanta todo aquele estoque, que a gente percebe que a gente tem perdas, né? Seja por obsolescência do produto, seja por alguma avaria na entrega, isso está no radar, né? Mas contagens divergentes e outras perdas, ela já começa a entrar num estágio de preocupação, né? Não que não sejam consideradas, né? Contagem, sim, às vezes há contagens erradas, mas com todo o sistema que a gente tem de rastreabilidade desses produtos, a contagem hoje ela é uma porcentagem muito pequena considerada dentro do processo de inventário, tá? E depois, por fim, armazenamento, né? A armazenagem, a locação no local correto, respeitando as especificidades, se é o primeiro que vai sair, se é o último que vai sair. Então, tudo isso já tem que estar na linha ali de entrega desse produto. Se eu vou entregar dentro da minha empresa, o estoque para ser transformado, qual o produto que vai chegar na mão ou na máquina primeiro? Então, tudo isso já tem que estar alocado dentro do seu layout de forma estratégica, né? Essa questão da captação e do processamento, pessoal, né, as indústrias japonesas, na década de 70, 80, 90, trouxe muitas teorias utilizadas e eficientes para nós, né? 5S e outras teorias de processo de fabricação japonesa que fogem um pouco daquela regra, né, da administração clássica e científica, que é do Fordismo, né? Então, aqui, os japoneses, eles veem a coisa mais em ciclos, né, enquanto lá no Fordismo a gente tinha mais uma linha, né, horizontal. E tudo isso também muda a concepção, né, da logística, adaptada a um layout eficiente. Então, isso é muito importante também, né? Então, isso trouxe ganhos estratégicos e também trouxe uma visão acadêmica diferente para a área de logística. Então, a logística ela passa a atuar dentro da empresa como sendo um setor fundamental para a evolução, né, da empresa no mercado, né? Ou seja, para a lucratividade dessa empresa ser melhor. Outra questão interessante da gente falar aqui, né, com essa questão do layout, e trazendo isso mais para essa cultura japonesa, né, da eliminação de desperdícios e tudo mais, é a questão do ambiente em si como um todo, né? E da mão de obra dentro desse ambiente. Então, aqui também a gente também começa a pensar na qualidade da mão de obra, né? E nas condições para que essa mão de obra, né, desenvolva o seu processo produtivo de forma adequada. Então, tem toda uma questão de iluminação, de ambiente limpo, de eliminação de perigos, né, para que essa pessoa trabalhe de uma forma com riscos menores, né? Tudo isso faz parte de um estudo logístico, né, e que garante eficiência para a empresa. De uma forma geral, os processos operacionais da logística, né, eles se resumem em 5 partes, né, que está ligado ao processo de compra, processo interno da empresa, tá? O recebimento, né, e a etiquetagem desses produtos comprados, que também está ligado a um processo interno da empresa, né? A armazenagem e alocação desses produtos no com layouts desenhados estrategicamente, que também faz parte do processo interno. Separação e seleção de pedidos, né?
que isso também tem uma ligação muito grande com a questão do inventário que nós falamos, né? Entrega de produtos errados, ou entrega de produtos a mais ou a menos, tudo mais, faz parte da separação e da alocação desses pedidos dentro do layout desenhado, e, por fim, aqui o despacho, a entrega ao destino final, né? Ou seja, aqui, nesses processos internos, operacionais, né, nós temos uma sequência lógica e que garante eficiência, né? Ou seja, essa sequência lógica, ela tem o nome de picking by voice, ou seja, aumenta a velocidade, acuracidade e separação, né, dos produtos dentro do processo logístico e que reduz erros em até 67%, né? Uma técnica logística. Aqui, pessoal, voltando à questão da divergência de inventário, né? Então, quando a gente fala em inventário, a gente está analisando a curacidade daquele estoque ou daquele ativo da empresa, né? Eu acho que eu já tinha até comentado esse slide com vocês anteriormente, mas a gente repete para fixar, né, o conteúdo. Então, o que é a análise da curacidade? O que eu estou pensando aqui quando eu falo em acuracidade? Eu estou pensando em precisão, né? Quão preciso é o meu estoque, né? Quando eu analiso ele do que está descrito para o que realmente eu tenho, né? Isso gera uma divergência de ativos, né? Então, por exemplo, vamos analisar aqui essa análise. Eu tenho um saldo no sistema de 1.000 unidades de um produto específico. A contagem física desse produto específico, ela me mostrou que, na verdade, eu só tenho 940 unidades. Tá? Então, eu tenho uma divergência aqui absoluta de 60 unidades, ou seja, 1.000 menos 940, 60. Essa taxa de divergência aqui é de 6%. Né? Eu divido 60 por 1.000, chego no 6%. Para as empresas, o padrão de mercado aceito, né? Quando a gente mede essa curacidade para fazer esse inventário, é de apenas 2%. Né? Estando quase 100% dos motivos, né? Dentre esses motivos, quase 99% eu não aceito contagens inadequadas, ou seja, eu não aceito receber menos e nem enviar menos. Eu aceito perdas, eu aceito até 2% de perdas, de ociosidade, de obsolescência, mas contagem inadequada as empresas realmente não aceitam, né? Então, os custos logísticos, o que envolve um custo logístico dentro do nosso processo de gestão, né? Então, transporte. Quando eu falo do transporte, eu estou falando de frete, de combustíveis, de manutenção de frota. Tudo isso entra como custos logísticos na parte de transporte. Quando eu falo na questão da armazenagem, eu estou falando de aluguéis contratos que eu tenho de aluguéis com galpões, né? Ou construção de galpões, tudo isso entra no meu custo. Né? Energia, mão de obra e equipamentos para operacionalizar essa armazenagem. Tá? Outro custo, né, é a obsolescência que nós falamos, ou seja, os produtos ficam obsoletos e aí automaticamente ele sai do radar, né, dos consumidores. Então eu preciso tomar cuidado com obsolescência de produtos. E também aqui eu quero fazer um parêntese, porque aqui é importante a gente trabalhar a questão estratégica da empresa. Vocês já perceberam que tem empresas que trabalham somente com produtos obsoletos? Ou seja, empresas que vai vender só aquele celular que já está fora de moda, né? Que vai vender aquele produto que já não faz parte mais do radar ou do circuito direto dos consumidores, né?
Ou seja, são empresas que esperam estrategicamente esses produtos se desvalorizarem, elas adquirem esses produtos por um valor menor, né, e depois jogam esses produtos no mercado, né, procurando nichos específicos de compradores, tá? E aí eles entram com toda uma, uma estratégia de marketing para que esse produto chegue, né, no radar dos consumidores diretos deles, tá? Então, existem também, estrategicamente, empresas que trabalham com produtos obsoletos, tá bom? E a tecnologia, pessoal? Tecnologia, sistemas de gestão e infraestrutura de TI. Então, tudo isso é custo, né? Ou seja, eu preciso ter um sistema tecnológico que faça toda aquela rastreabilidade, processo de compra, processo de venda, né? E processo de distribuição como um todo. A logística, ela é uma das áreas mais tecnológicas da empresa. E hoje, como nós falamos no começo, com o advento da inteligência artificial, ela ganhou um dinamismo muito grande, né? Principalmente por conta da questão da geolocalização. Isso tudo mostra que a tecnologia, o avanço tecnológico, dá um ganho de eficiência muito importante para as empresas, né? E aí eu tenho também os custos que não estão no radar. Esses custos logísticos aqui são os custos tradicionais, aqueles custos que a gente analisa e percebe no dia a dia, né? E os custos ocultos, né? Quais são eles? Retrabalho, divergências, devoluções, avarias, né? Tudo isso, né, diminui minha margem de lucro e faz com que eu, de uma forma ou de outra, não tenha eficiência, tá? Bom, de uma forma geral, o que nós vimos nessas unidades 1, 2, 3, né? E o que essas unidades traz para nós enquanto gestores de logística, né? Primeiro, o controle, a curacidade de inventário, né, que é a base geral para que eu mantenha os meus níveis de estoque saudáveis e também mantenha, né, a minha empresa com uma margem maior, mais sadia, né? A questão da liquidez que nós falamos, tudo mais. Os processos, né? Mapear, padronizar processos elimina desperdícios. Então, ficar de olho nos layouts. Não, o gestor de logística ele nunca se conforma com o layout desenhado. Ele sempre acha que naquele desenho ele pode melhorar ou dinamizar alguma coisa, né? Foi assim que os japoneses chegaram, né? Ou criaram suas metodologias que muita eficiência deram para as nossas indústrias, tá? E muito disso é copiado para a logística. Terceiro lugar, a tecnologia, que nós vimos que é uma aliada muito importante para os sistemas, né? Que elas integram, que elas dão uma visão sistêmica e que elas dão a capacidade para o gestor logístico trabalhar de uma forma eficiente e diminuir riscos, tá? Análise, né? Dados que orientam decisões mais assertivas, ou seja, nós precisamos, dentro desse processo tecnológico, procurar sempre analisar as informações de uma forma integrada, sistêmica, né, para melhorar o processo como um todo. E a integração, seja da cadeia, né, pessoal? Nós falamos muito da integração da cadeia, ou seja, as cadeias concorrem entre si, e a logística é um fator predominante para que essa concorrência, para que a empresa ganhe eficiência dentro dessa concorrência, mas nós também falamos de uma integração interna, né, que é a integração da logística com os setores, como contabilidade, vendas, compras, né? Tudo isso faz com que nós, cada vez mais, nos tornemos profissionais essenciais dentro de uma empresa, né? Então, a gestão de estoque e a logística como um todo, ela não pode só ser analisada como um custo, né? Mas ela tem sim que ser analisada como um processo que dá para a empresa uma vantagem competitiva, né? E também tem que ser sim analisada pela empresa
como uma área que conecta ela diretamente com o seu cliente, tá? Então, a valorização da marca ocorre também por conta da logística. Dessa forma, turma, ó, nós começamos às 9h30, né? Ficamos até agora às 11h13. Foi um bate-papo muito legal, desde antes da gravação até o fim da gravação. E eu espero ter deixado para vocês aqui uma visão sistêmica do nosso conteúdo, das 3 unidades, né? Casos de dúvidas e alguns exercícios que vocês desenvolvam lá na apostila e que tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para me perguntar pelo ambiente virtual, tá? E eu estou à disposição de vocês e estou ansioso para a gente marcar uma reunião pessoalmente aí em Rio Claro, tá bom? Muito obrigado, Odila, pela tua participação, para a Agatha também. E vamos. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? Eu que A agradeço. gente lendo é uma coisa, mas a explicação num todo vai clareando mais algumas palavras, algumas coisas. Que bom, Odila, que serviu para elucidar aí os nossos estudos, né? Conte comigo Sim, sempre que precisar, tá bom? Peço obrigada, desculpa aí professor. algum ruído, alguma coisa que aconteceu. Acha? Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Abraço.